Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Números capítulo 17. Os incensórios. O Senhor falou a Moisés: manda Eleazar, filho do sacerdote Arão, tirar os incensórios do meio do incêndio e espalhar as brasas mais longe, pois estão consagrados. Quanto aos incensórios dos que pecaram e pagaram o pecado com a vida, manda reduzi-los a lâminas para revestir o altar. Assim, os incensórios que foram apresentados diante do Senhor e ficaram consagrados, servirão de lembrança para os israelitas. O sacerdote Eleazar pegou os incensórios de bronze que os homens que foram queimados tinham apresentado e mandou reduzi-los a lâminas para revestir o altar. As lâminas serviam de advertência aos israelitas para que nenhum estranho, à descendência de Arão, se aproximasse para oferecer incenso diante do Senhor e não lhe acontecesse o mesmo que a Coré e seu bando, conforme o Senhor tinha pedido por meio de Moisés. Nova revolta do povo. No dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas se pôs a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: fostes vós que matastes o povo do Senhor. Mas quando a comunidade se amotinou contra Moisés e Arão e se dirigiu à tenda do encontro, a nuvem a envolveu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão vieram para a frente da tenda do encontro. O Senhor falou a Moisés e a Arão: retirai-vos do meio desta comunidade, para que num instante eu acabe com eles. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: toma o incensório, põe nele brasas tiradas do altar, deita o incenso e corre para junto da comunidade, a fim de fazer a expiação, pois o Senhor desencadeou o seu furor e a mortandade já começou. Arão pegou o incensório conforme a ordem de Moisés e correu para o meio da multidão. Entre mentes a mortandade já tinha começado entre o povo, mas ele colocou o incenso e fez a expiação pelo povo, permanecendo de pé entre os mortos e os vivos, até cessar a mortandade. As vítimas daquela mortandade foram 14.700, além dos que tinham morrido por causa de Coré. Terminada a mortandade, Arão retornou para junto de Moisés, à entrada da tenda do encontro. Floresce a vara de Arão. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas e toma de cada casa patriarcal uma vara, 12 varas, portanto, uma para cada chefe de casa patriarcal. Escreve o nome de cada uma sobre a respectiva vara. Na vara de Levi, escreverás o nome de Arão, pois cada vara representa o chefe da casa patriarcal. Colocarás as varas na tenda do encontro, diante da arca da aliança, lá onde eu me encontro convosco. A vara daquele que eu escolher florescerá. Assim afastarei de minhas murmurações que os israelitas fazem contra vós. Moisés pediu aos israelitas que os chefes lhe entregassem 12 varas, uma vara para cada chefe, representando a respectiva casa patriarcal. Entre as varas estava a vara de Arão. Moisés depositou as varas diante do Senhor na tenda da aliança. No dia seguinte,
ao entrar na tenda da aliança, Moisés viu que a vara de Arão, da casa de Levi, tinha produzido brotos e dado flores e amêndoas maduras. Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as trouxe aos israelitas. Eles as viram e cada um pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: recoloca a vara de Arão diante do documento da aliança, para guardá-la como sinal para esses rebeldes. Assim terminarão as murmurações contra mim, e eles não morrerão. Moisés fez assim como o Senhor lhe havia ordenado. Deveres dos sacerdotes e levitas. Os israelitas disseram a Moisés: estamos morrendo. Estamos perdidos, todos perdidos. Toda vez que alguém se aproxima da morada do Senhor, morre. Acaso deveremos todos morrer? Números capítulo 18. O Senhor disse para Arão: a responsabilidade acerca das faltas cometidas no santuário é confiada a ti, a teus filhos e à casa de teu pai. Mas apenas tu, com teus filhos, sereis os responsáveis pelas faltas cometidas no exercício do sacerdócio. Admite perto de ti também teus irmãos da tribo de Levi, tua tribo patriarcal, para que te auxiliem e te sirvam quando estiveres junto com teus filhos diante da tenda da aliança. Eles estarão a teu serviço e a serviço da tenda em geral. Apenas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário nem do altar. Do contrário, morreriam eles e vós também. Serão teus auxiliares e estarão a serviço da tenda do encontro para qualquer tarefa relacionada com a tenda. Nenhum que não seja levita deverá aproximar-se de vós. Vós cuidareis do serviço do santuário e do altar. Assim, a ira não se voltará mais contra os israelitas. Fui eu mesmo que escolhi vossos irmãos, os levitas, do meio dos israelitas, como um dom de vossa parte ao Senhor, para fazerem o serviço da tenda do encontro. Mas tu exercerás com teus filhos o sacerdócio, servindo em tudo o que se refere ao altar e o que está por trás do véu de separação. Confio a vós o sacerdócio como um serviço e como um privilégio. O não-levita que se aproximar será morto. O Senhor falou a Arão: a ti eu confio o cuidado de minhas oferendas em tudo o que se refere às coisas que os israelitas consagram. Entrego isto a ti e a teus filhos por direito perpétuo, em razão da unção. Eis o que te caberá das coisas santíssimas que não são queimadas. Qualquer oferenda, oblação, sacrifício pelo pecado e sacrifício de expiação que me trouxerem, são todas coisas santíssimas que pertencem a ti e a teus filhos. Deverás comê-las em lugar santíssimo. Toda pessoa do sexo masculino poderá comê-las. Serão para ti coisa sagrada. Também será a tua parte reservada de qualquer dom oferecido pelos israelitas. Também será tua a parte reservada de qualquer dom oferecido pelos israelitas com um gesto. Eu a dou a ti e a teus filhos e filhas por direito perpétuo. Poderá comê-la qualquer um de tua casa que estiver puro. Dou-te o melhor azeite fresco, o melhor vinho e trigo, os primeiros frutos oferecidos ao Senhor. Os primeiros frutos que trouxerem para o Senhor de qualquer produto da terra serão teus. Qualquer um de tua casa que estiver puro poderá comê-los. Tudo o que em Israel for consagrado a Deus te pertence. Qualquer criatura viva, nascida de primeiro parto, tanto de homens como de animais, que vierem oferecer ao Senhor, será tua. Mas os primogênitos dos homens e os primogênitos dos animais impuros deverás resgatar.
Efetuarás o resgate deles quando tiverem 1 mês de idade, avaliando-os em 5 moedas de prata, conforme o peso usado no santuário, que corresponde a 10 gramas. Mas não aceitarás resgate pelos primogênitos das vacas, ovelhas ou cabras. São consagrados. Deverás derramar-lhes o sangue sobre o altar e queimar as partes gordas ao fogo, como oferta de suave odor ao Senhor. A carne, porém, será tua. Igualmente teus serão o peito oferecido com um gesto e a coxa direita. Todo o tributo das coisas sagradas que os israelitas oferecem ao Senhor, eu o dou a ti e a teus filhos e filhas por direito perpétuo. É uma aliança inviolável, perene, válida diante do Senhor para ti e para a tua descendência. O Senhor disse a Arão: Tu não terás herança na terra dos israelitas, nem haverá parte para ti em seu meio. Eu sou tua parte e tua herança no meio deles. Aos levitas dou como herança os dízimos em Israel, em troca do serviço que cumprem, o serviço da tenda do encontro. Os israelitas já não deverão aproximar-se da tenda do encontro para não incorrerem em pecado e morrerem. Só os levitas farão serviço da tenda do encontro, e só eles serão responsáveis pelas suas faltas. É uma lei perene, válida para vossos descendentes. Os levitas não terão herança entre os israelitas, porque lhes dou por herança os dízimos que os israelitas devem entregar ao Senhor. É por isso que lhes digo: não terão herança entre os israelitas. O Senhor falou a Moisés: Fala aos levitas e dize-lhes: Quando receberdes dos israelitas o dízimo, que vos dou como herança, descontareis um tributo para o Senhor, correspondente à 10ª parte do dízimo. Será considerada como vosso tributo, como se fosse trigo tirado do vosso terreiro, ou vinho do vosso tanque de pisar. Dessa forma, também vós descontareis o tributo do Senhor de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Dareis esse tributo do Senhor ao sacerdote Arão. De qualquer dom recebido, descontareis o tributo do Senhor, isto é, sempre a melhor parte do que foi consagrado. Dize-lhes também: uma vez descontada a parte melhor, o dízimo será para os levitas como produto do terreiro ou produto do lagar. Podereis comê-lo em qualquer lugar, tanto vós como vossas casas, porque é o salário que recebeis pelo serviço que prestais na tenda do encontro. Uma vez descontada a parte melhor como tributo, já não incorrereis em culpa. Não profaneis o que os israelitas consagraram, para não morrerdes. Salmo 61. À sombra de tuas asas me abrigo. Ouve, ó Deus, o meu grito, fica atento à minha oração. Dos confins da terra eu te invoco, enquanto meu coração desfalece. Põe-me sobre um rochedo inacessível, pois tu és para mim um refúgio, torre firme diante do adversário. Vou morar na tua tenda para sempre, à sombra de tuas asas encontrar abrigo. Sim, ó Deus, aceitaste meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Aos dias do rei acrescenta muitos dias, como muitas gerações sejam seus anos. Reine para sempre sob o olhar de Deus, graça e fidelidade o conservem sempre. Assim quero cantar hinos ao teu nome, sempre, cumprindo os meus votos, dia após dia. Marcos 7, 14 a 37. O que é impuro vem de dentro. Chamando outra vez a multidão, dizia: Escutai-me, vós todos, e compreendei.
Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse: Também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entra na pessoa a torna impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim ele declarava puro todo o alimento. E acrescentou: o que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro, e são elas que tornam alguém impuro. A mulher Ciro-fenícia. Jesus se pôs a caminho e dali foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Logo, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar dele. Ela foi e jogou-se a seus pés. A mulher não era judia, mas de origem ciro-fenícia, e pedia que ele expulsasse o demônio de sua filha. Jesus lhe disse: Deixa que os filhos se saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Então Jesus lhe disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio havia saído dela. Cura do surdo-mudo. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam: Tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem.